Eu vou te convidar a abrir em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. E aí nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Diferente porque nós vamos conversar sobre Abacuque, o livro de Abacuque. Então a gente vai, aos poucos, caminhando no texto. Eu vou ler o versículo 2, o capítulo 2, versículo 1 ao 4, depois a gente vai do início ao fim. E nós vamos conversando. Eu tive uma conversa, eu conversei com a pastora Marta também sobre algo que Deus tem falado no meu coração, para a gente dar sequência, estar estudando junto. E enquanto você está abrindo o texto, eu queria te fazer uma pergunta. Aí você vai pensar, ué, o que tem a ver essa pergunta? Quem aqui tem costume de ler o manual de alguma coisa antes de utilizar em casa? Só levanta a mão para ter noção. Quem tem, levanta e fica a mão em pé. Quem tem costume de ler o manual antes de usar? Alguma coisa? Obrigado. De usar uma máquina de lavar, uma televisão. Então, lá em casa, eu não tenho esse costume. Geralmente, o máximo que eu faço do manual é o YouTube. Então, como lavar a roupa mais rápido? Qual a forma certa de dobrar a roupa dentro da máquina? Então, Estela é a pessoa que lê o manual. Às vezes eu pergunto assim, como é que você sabe disso? A resposta é, eu li o manual, né? Eu li como é que faz. Se torna uma resposta óbvia. Se eu tivesse lido o manual, eu saberia a forma exata de lidar com aquilo. Repara, às vezes a gente não lê o manual porque nós não ligamos muito para o risco. A gente não sabe o risco de usar algo errado e queimar, dar um problema. Se eu falar, cuidado com a sua máquina de lavar, você vai se preocupar um pouco mais. Tudo aquilo que eu não conheço, eu preciso de um manual. Eu fiz recentemente um bolo de banana, que eu tenho o manual certinho. Eu tenho todos os ingredientes, irmãos. Tem tudo lá, como fazer. O bolo ficou bonito. A massa ficou boa. Eu acho que é misericórdia e graça, Senhor. Só teve um erro, irmãos. Eu botei a banana errada. Era para ser banana caturra. E quando eu fui no supermercado, tinha uma banana caturra muito grande, muito bonita junto. Era da terra. Quem que foi revelado? Foi Mary que falou? Mas estava junto. Não tinha como não ser. Eu falei, eu vou nessa. Minha irmã estava junto, também não me foi contra. A gente, vamos nessa banana linda, caturra. Mas estava tão grande. Eu falei, esse bolo vai ficar incrível. A gente fez muito bolo, ficou, mas era banana da terra. Eu descobri que eu tenho um fã de bolo, que é Rafael. Que Rafael passou lá em casa domingo, comeu um pedaço de bolo. Eu falei assim, eu vou oferecer. Eu comi um, quer, Rafael? Aí ele comeu. Aí, posso pegar outro? Eita, gostou. Eu quero, leva para casa, leva. Um que gostou, a gente come o bolo junto. Mas, talvez se eu tivesse me atentado um pouco mais ao manual de como comprar uma banana, tido uma direção melhor, o bolo ficaria ainda melhor. Poderia trazer para todos nós comermos aqui. Até fiquei sem jeito de dividir. O que eu não sei, eu preciso de direção. Se eu falasse assim, vamos para o deserto, dificilmente você iria sem um mapa. Vamos agora pegar um barco, a gente tem que velejar, dificilmente você iria sem uma bússola. A gente precisa de direção. Eu sinto, irmãos, que esse período que nós estamos vivendo como igreja é um período de direcionamento. Nós só podemos caminhar se nós viemos a caminhar juntos. Não adianta eu ter uma direção e o professor Edson ter uma direção. Estela ter uma direção e Mary ter outra direção. A gente tem que caminhar junto. E a direção da igreja, ela não vem de homens. A direção da igreja vem do Senhor. E só existe uma forma da igreja ser direcionada. Se ela se mover aonde Deus fala. Se ela se colocar onde ela escuta ao Senhor. É por isso que vamos conversar sobre Abacuque. É por isso que, se Deus permitir, nós vamos conversar mais e mais vezes às quintas sobre vida de oração. Porque nós seremos direcionados numa vida profunda, íntima, com o Senhor em oração. Amém? Esse amém foi desanimado. Espero que até o final você dê um amém mais animado. Porque eu creio que na vida de oração eu posso alcançar algo mais com o Senhor. Então nós vamos conversando sobre orações. Hoje vamos ver algumas orações, porque o livro de Abacuque, ele na verdade é um livro de conversa. É quase um WhatsApp. Sabe aquela, é quase Abacuque mandando a mensagem e Deus respondendo. Aí Abacuque responde,
Aí Deus responde de volta. Aí Abacuque responde. Essa é a dinâmica do livro de Abacuque. E eu quero ver o comportamento dele. Comportamento bem humano. Vocês vão ver e falar assim, olha, Abacuque é gente como a gente. E ele foi aprendendo do Senhor. Deu tempo de você abrir tranquilamente Abacuque capítulo 2, não deu? Amém? Diz assim, ó. Esse vai ser o versículo central do que leremos, ó. Abacuque diz, eu estarei na minha torre de vigia. Eu ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve bem a visão que eu lhe darei, torne legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Porque a visão ainda vai se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, mas não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, e está já se referindo aos ímpios, tá bom? A gente vai entender já. E aí tem uma frase muito famosa que nós ouvimos muito. O justo viverá pela sua fé. Para nós entendermos esse texto central, eu queria conversar um pouco sobre como começa Abacuque. O livro de Abacuque, lá no capítulo 1, a minha versão ela tem uns títulos, às vezes eu comento, isso dá uma ajuda para entender um pouco. Ela começa assim, ó, a queixa de Abacuque. E aí no versículo 1 diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2, olha como é que começa bonito o texto. Até quando, Senhor, eu vou clamar pedindo ajuda e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Algumas versões, tanta iniquidade. Por que o Senhor está tolerando tanta opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios, há brigas, surgem discórdias. Versículo 4, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e a justiça é torcida. Irmãos, parece que Abacuque está no Brasil. Pega o cenário do Brasil, parece que ele está no Brasil, falando, Senhor, até quando eu vou abrir os noticiários e vou ver violência, violência, violência? Esses dias eu fui passar no Globo.com e tinha uma notícia assim, ó, moça que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, agora completa o ano tentando tirar a tatuagem. Gente, uma pessoa teve a coragem de colocar outra em cárcere e obrigar e fazer uma tatuagem no rosto dela. O ex-namorado que já tinha pedido judicial contra. Até quando vamos abrir a TV e ver violência, violência, o injusto sofrendo? Parece que a justiça se perdeu, o ímpio reina. Até quando seremos governados por pessoas no perfil A? Até quando nós seremos assim? Aceitaremos a injustiça? Até quando o mal parece prosperar, a opressão? Abacuque, gente como a gente, ele na sua oração a Deus, ele teve coragem de abrir o coração e perguntar o que o afligia. Abacuque chegou para Deus e falou assim, Deus, estou eu e o Senhor aqui, mandar a real. E aí? O senhor está me ouvindo? Se fosse o microfone, eu ia falar, está me ouvindo? E se fosse no WhatsApp, mandar mensagem, falar, ei, 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 ei. Sabe quando você vai mandando várias mensagens? Ia ficar ligando várias vezes, ele estava angustiado. E ele orou ao Senhor. Sabe o que eu vejo, irmãos, que às vezes a gente faz? Nós não colocamos a nossa angústia, o nosso desespero, a nossa dor nas mãos do Senhor em oração. Muitas vezes nós não buscamos ao Senhor, a proximidade a Deus, para falar uma angústia, às vezes porque a gente acha que é pequeno, que Deus não vai ouvir, às vezes porque a gente conta para céu e terra, todos os amigos, posta no Instagram, hashtag, a vida está muito difícil, hashtag nada dá certo, hashtag onde vamos parar, posta no story, conversa com todos os amigos, bota no grupo, mas nós não temos coragem de parar um dia e falar, Senhor,
deixa eu abrir meu coração. Tem um filme, acabando o filme, não sei quem já viu, quem já leu o livro, e eu acho muito interessante quando ali tem uma fala, e eu acho interessante porque uma pergunta clara que você faria a Deus é, mas Deus não sabe de tudo, por que eu tenho que falar? Mas Ele quer ouvir da sua boca. O seu coração é pedagógico, é terapêutico, que o meu coração se abra ao Senhor. É bom. Todos nós passamos por aflições. Nós estamos vivendo um momento único no país. A pandemia acabou, mas faz pouco tempo. Tem coisa que ainda vem trazendo disso. Como igreja, estamos vivendo um novo passo. E nós temos dúvidas, temos medo, temos angústias, temos preocupações. E se tem alguém que está de ouvido aberto, coração aberto, braço esticado para te receber em oração, é o Senhor. Ele quer nos ouvir. Mas Abacuque, ele tem coragem de perguntar. Deus, o que está acontecendo? Quando que vai ter uma resposta? Eu queria, irmãos, pessoalmente, cada vez mais ser tomado por mais coragem para perguntar as coisas ao Senhor. Coragem para perguntar. Porque às vezes nós deixamos da coisa tudo errado para depois culpar. Deus não fez nada. Ninguém fez nada. Mas poucas vezes nós colocamos o nosso coração no início de uma caminhada com Deus para falar: Deus, a coisa não está boa aqui. Senhor, a minha família não parece estar no trilho. Senhor, a minha escola só tem eu como crente. Senhor, no trabalho está difícil. Fulano me magoou. Abra o seu coração para o Senhor. Eu vejo, irmãos, que às vezes nós fazemos da oração mais um iFood do que verdadeiramente um WhatsApp. O iFood você só entra quando está com fome. Aí você entra, pede alguma coisa, recebe aquela alguma coisa e nunca mais entra no aplicativo, fica ali. O WhatsApp você manda mensagem, manda uma foto, manda um áudio, escuta, tem dia que você conversa menos, você fala menos, ouve mais, você tem relacionamento, você vai conversando, vai ouvindo do dia a dia, vai sabendo como é que estão as coisas. A oração é um relacionamento, irmãos. Vai ter dia que você vai falar com Deus o que está doendo no seu coração. Mas tem um ponto também, irmãos. Da mesma forma que eu falo, Deus responde. E eu gosto do livro de Abacuque, porque Abacuque fala praticamente assim: Deus, a coisa está difícil, pessoas injustas estão destruindo as minhas cidades, e aí? Aí vem a resposta do Senhor. Você pode olhar aí no versículo 5, você não fechou a Bíblia não, né? Abacuque capítulo 1, versículo 5, ó a resposta: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. E parece aqui, então pensa, você está ouvindo isso, você perguntou: Deus, a coisa está feia, e aí? E aí Deus começa a responder: fica de olho que vai acontecer algo tremendo, as pessoas nem vão acreditar. Então Abacuque deve ter ficado como? Opa! Deus respondeu, vai acontecer uma coisa boa. Versículo 6. Pois eu trago os caldeus. Aí você vai dizer: Rodrigo, eu não sei quem são os caldeus. Vamos só ler o texto que já vai deixar claro quem é esse povo. Nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Aí Deus fala assim: Abacuque, a coisa vai mudar. Está vindo um povo guerreiro que domina tudo e vai chegar na cidade onde você está. Deus fala: olha, tenho uma providência que vai acontecer. Realmente, você perguntou: eu estou escutando? Estou escutando, eu estou vendo o que está acontecendo na cidade. E está vindo algo para acontecer. Está vindo um povo que vai trazer justiça e julgamento para Israel. E é um povo de guerra que domina. O povo, posteriormente, irmãos, ele vai para o exílio, vai para a Babilônia, vai ficar um tempo fora da terra.
aquela injustiça, aquela violência, aquele pecado, aquela vida sem Deus do povo tem julgamento. Só que Abacuque, ao ouvir isso, na continuidade do texto, ele não vai entender a resposta de Deus. Como assim? Eu me queixo que a coisa está ruim. Eu me queixo que tem problema, que tem povo injusto, injustiça, violência. E a resposta é que vai vir um pessoal de fora, que nem crê no Senhor, e vai vir para nos dominar e guerrear contra nós. Olha o versículo 12 do capítulo 1. Não és tu desde a eternidade o Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, escolheste esse povo para servir de disciplina. É quase assim, vai ser assim que o Senhor vai me dar uma resposta de uma situação difícil que eu te apresentei. E Ele vai lendo e falando sobre esse povo, abrindo o coração e falando, não é possível que Deus vai fazer assim. Não é possível que a solução vai ser assim. Não é possível que o jeito do meu povo mudar vai ser esse. E quando ele termina, ele lê o versículo que lemos no início. Olha, eu vou me colocar na posição na torre e vou aguardar a resposta de Deus, porque ele ouviu minha queixa. Abacuque abriu o coração e Deus respondeu. Está vindo uma solução, está vindo algo que vai solucionar. Mas Abacuque não gosta da resposta de Deus. E aí ele questiona Deus de novo, fala, não é possível, Deus. Só que quando Abacuque questiona Deus, ele sempre aguarda a resposta de Deus. Então Abacuque questiona, você vai fazer assim mesmo, Senhor? Não é possível, eu vou ficar aqui, no meu posto de vigília, e vou aguardar o que Deus tem para me falar. E ele fica e espera a resposta do Senhor. A situação não era fácil para Abacuque. O povo não vivia coisas fáceis, nós também não vivemos coisas fáceis. Cada um de nós tem uma luta dentro de casa, tem um desafio no trabalho. Vivemos desafio como igreja de perseverar, de continuar, de viver os nossos ministérios. Nós temos sonhos, temos coisas, temos um lugar onde queremos estar. Mas não está tudo um mar de rosas, não está tudo simples, não está tudo fácil. E aí eu pergunto a Deus, e Deus fala, olha, mas a situação que está vindo, não necessariamente é tão fácil assim, mas vai dar solução. E Abacuque se posiciona para perguntar, Deus, não é possível que vai acontecer assim. E nós, muitas vezes, quando a situação é adversa, nós pulamos do barco. Quando o passo não parece condizer com o que eu espero que Deus faça, eu pulo do barco. Irmãos, nós muitas vezes vivemos uma vida de oração a um Deus diferente do Deus soberano e todo-poderoso que a Escritura diz. Porque um Deus soberano e todo-poderoso que nos ama, Ele olha a minha história e pensa, o que o meu filho viverá daqui para frente, para que ele continue a parecer mais com o meu filho Jesus? Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo seu propósito, aqueles que amam a Deus. Só que depois ele diz, porque aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele predestinou para serem igual à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, para que nós fôssemos iguais a Jesus. Algumas coisas acontecem na nossa caminhada que eu não consigo entender. Eu não consigo olhar a minha história hoje e entender alguns problemas, alguns desafios, algumas situações adversas, pessoas que a gente contava tanto que me abandonam, família que parece não responder à oração e incentivo que eu dou, parece que as coisas não frutificam, mas Deus nunca deixa de agir em nossas vidas. Nunca houve um momento e nunca haverá um momento em que essa igreja não terá a ação de Deus. Nunca haverá um momento que a vida dos filhos de Deus estarão desamparadas dele. Olha, se você não entende o que você está passando, deixa eu beber primeiro a minha água aqui que já o diácono não trouxe.
Eu vou precisar de bastante água, pode ficar tranquilo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, que eu quero que vocês entendam de coração. A nossa vida de oração, ela tem muito mais de quanto eu busco estar perto, do que simplesmente como eu estou para estar perto de Deus. Às vezes, a gente tem a ideia, eu vou dar um testemunho. Quando eu comecei a caminhar com Deus, eu achava de verdade que Deus ouvia quem mais sabia sobre Ele. Essa era a minha ótica. Em que sentido? Eu preciso primeiro conhecer muito da Bíblia para começar a orar, para que Deus escute a minha oração. Então eu era aquela pessoa que pensava assim, para eu orar, eu tenho que saber primeiro muito sobre como orar, para depois orar. Porque eu ouvia as pessoas orando, e elas diziam coisas assim, porque o Senhor disse, porque o Senhor revelou, porque está escrito assim. E eu nem sei o que está escrito, eu não sei nem o que Deus disse ainda, eu não sei, eu só queria falar com Deus e pedir para a minha família. E aí eu começo a me importar tanto no como, no jeito, e o meu coração começa a se afastar da vida de oração. A vida de oração, ela é uma vida de ensinamento. Ao mesmo tempo que eu falo com Deus e expresso o que eu não sei, expresso o que eu tenho medo, expresso o que está fora do meu alcance, eu também vou aprendendo sobre esse Deus que me escuta. É como se fosse algo mútuo. É como se fosse entrar na água. É impossível entrar na água e não se molhar. É impossível. Então é impossível investir numa vida de oração e sair dela sem encontrar o Deus que está no secreto. É impossível que uma pessoa faça como Abacuque e fale, olha, Senhor, a minha família está um caos. Está um caos, Senhor. O meu casamento, humanamente falando, não tem jeito. E eu vou fazer o seguinte, Deus, eu vou me colocar na torre e vou aguardar a sua resposta. É impossível buscar o Senhor de coração e não ter resposta. Porque está escrito, está vendo? Porque eu busco e tenho resposta, eu começo a aprender sobre esse Deus. A minha vida de oração, ela não se faz com a beleza das palavras, ela se faz com o meu coração, buscando Deus. Não é se você fala bonito e fala, eu vou falar que bonito, Senhor. Não, fala, olha, Abacuque, Senhor, até quando eu vou me reclamar de violência, o Senhor não vai fazer nada. Abacuque estava ali, colocando Deus à prova, não para simplesmente ter algo, mas para conhecer esse Deus. Ousadia para buscar, ousadia para querer mais. E a gente se contenta com pouco, irmãos. Certamente se eu fizesse um questionário e falasse assim, você quer que a sua vida de oração melhore? Sim ou não? Se não for 100%, 90%, a maioria arrasadora ia dizer, eu quero mais de oração. E se eu perguntasse embaixo, vamos sábado orar 3 horas da tarde? Ia cair o número. Vamos fazer uma dupla de oração para um ajudar o outro? Vai cair o número. Muitas vezes nós pedimos e não tomamos posição, não nos posicionamos para ter mais. E aí nós queremos respostas. As orações, elas são respondidas em nossa vida. Nós precisamos nos colocar num lugar onde Deus resolve. A igreja do Senhor, ela cresce quando a igreja é resposta de oração. E Abacuque se colocou e aguardou a resposta. E aí, porque Abacuque aguardou a resposta, eu tenho uma das frases mais utilizadas pela igreja, que o justo viverá pela... Vamos de novo, que só 3 pessoas sabiam. O versículo 4 de Abacuque, o justo viverá pela fé. No Antigo Testamento, irmãos, aqui, quando Deus fala com Abacuque, a palavra fé teria uma outra palavrinha que melhor significaria aqui, que é fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é quando eu, independente de qualquer coisa, escolho permanecer com alguém, numa situação ou num propósito. Exemplo, eu estou casado com Estela. Independente de qualquer coisa, eu fiz um voto com Deus e com ela,
de que eu vou ser fiel a ela, independente. Ela nunca vai deixar de ser bonita, então isso não é uma preocupação para mim. Mas se um dia ela estiver muito mal-humorada, eu vou continuar fiel a ela. Se um dia a gente brigar e eu for dormir muito irritado, eu vou continuar fiel a ela. Se eu viajar por 3 meses para muito longe, para uma terra onde só tem pessoas perfeitas, eu vou continuar fiel a ela. Porque a fidelidade é uma escolha que eu fiz e que ninguém me obrigou de permanecer com ela, independente das circunstâncias. Isso é fidelidade. O que a Bíblia diz? É que aquele que está próximo do Senhor, o justo, escolheu viver pela fé. Vou de novo, que pouca pessoa sabe. Viver pela... A minha fidelidade ao Senhor não depende, olha só, não significa que não ajude, mas não depende das circunstâncias. O quanto eu vou caminhar com Deus não depende, não é que não ajude, mas não depende de outra pessoa tão somente. Porque a primeira escolha é minha de caminhar com Deus. E o restante vai cooperar. Então a primeira escolha que eu tenho que fazer para ter uma vida de oração é minha. Eu não posso esperar que o Edson me pegue pelo braço e fale, você vai sim viver uma vida de oração, me coloque de joelho e fala, ora menino, eu não posso esperar isso, porque a primeira posição é minha com Deus, de ter fé. A primeira posição é de cada um de nós. A primeira posição foi de Abacuque de se colocar para ouvir. Lembra, nós queremos direcionamento. Eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho, hoje é que dia? Hoje é 1º de junho, né? Então não tem nem um mês, eu acho que eu estou aqui ativamente, semana após semana. E eu já quero saber o que Deus quer fazer. Imagina cada um de vocês que está aqui um tempo, 12, 10, 7 anos, que viram cada coisa sendo feita. Eu tenho certeza que tem coisas que estão falando, Deus, o que você quer fazer? Senhor, que ministério que você vai criar? O que você vai fortalecer? Todo mundo está assim, só eu estou assim? Só eu? Faz um sim quem está assim também. Você está animado, você está, o que vai acontecer? Quem que vai, vai acontecer o quê? Quem vai tocar no louvor? Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser o ministério? Como é que vai ser o encontro da família? Você está assim. Mas tudo isso significa que cada um de nós tem um papel. O direcionamento de Deus não vem só a um homem, não vem só a uma mulher, vem a igreja. O direcionamento de Deus é claro na palavra de Deus. O nosso caminho é aqui. O nosso caminho é viver isso aqui. E cada um de nós, e Deus vai colocando um sonho pequenininho no coração de um. E aí esse sonho corrobora com o sonho do outro. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com os irmãos, né? Hoje eu estava conversando com o Mateus e a Carol. E aí eu ouvi o que Deus está colocando de sonho no coração deles. Se você para conversar com o Mateus e Carol, você vai ouvir algo que está ali. Que talvez seja diferente do que colocou no coração da Júlia, que está ali na mídia. Que vai ser diferente do que colocou no coração do Iago. Mas esse diferente é o que se soma no corpo da igreja. É o direcionamento que se soma para sermos um. É aonde cada um tem uma intimidade com Deus e Deus vai falando. E falando com cada um de nós, Deus vai mostrando o que é ser igreja. A revelação que vai dando a cada um de nós. Mas onde vai haver revelação se não formos uma igreja que busca direcionamento? Aonde vai haver resposta de oração se não formos uma igreja que ora? Abacuque tem a resposta. Deus se revela a Abacuque através do capítulo 2, mostrando o poder dele, o plano dele, e Abacuque vai escutando, até que no capítulo 3, olha aí o capítulo 3, versículo 1, depois de Abacuque ouvir a resposta do Senhor, um convite a confiar nele, um convite o seguinte, Abacuque, tudo bem você não entender agora, mas confie em mim enquanto não entende. Queridos, tudo bem você não entender o que está acontecendo hoje como igreja, mas confia no que o Senhor está fazendo. Busca o que o Senhor está fazendo. Uma coisa que eu acho incrível, olha, isso eu acho incrível, é que no deserto, Deus era coluna de fogo de noite. E a coluna de fogo, ela iluminava o povo de Israel. Mas Israel não via um palmo para fora da coluna de fogo.
Estava escuro. A única coisa que Israel via era o que a presença de Deus revelava. Nem um palmo à frente, nem um palmo atrás. E todas as noites, Israel confiava onde a presença de Deus estava. Será que temos coragem de confiar no direcionamento de Deus, que é dado em meio ao escuro do não conhecer? Isso é viver pela fé. Não é sobre um povo que vê o caminho e anda, é um povo que crê no caminho que Deus vai colocar e já anda crendo. Isso é direcionamento. Isso era Israel. Eu acho incrível isso, irmãos. Você já viu que é escuro completo e você só tem um pouquinho de luz e você está seguro no pouco que tem? Esse era o povo de Israel. Essa é a igreja. Confiando e tendo tranquilidade na revelação que Deus dá, porque ela é suficiente. E Deus revela, Deus guia. Abacuque ouviu sobre isso. E aí Abacuque termina o capítulo 3 diferente. No capítulo 1, Abacuque estava revoltado. O Instagram, o WhatsApp, a conversa dele era exaltada, era só revoltado, falando, Deus, o que vai acontecer, como é que vai ser? Aí Deus responde, ele continua assim, e continua perguntando. Aí Deus responde. Se fosse por áudio, seria aquele áudio grande, aquela conversa longa, aquele textão. Aí Abacuque olha assim, escuta, deve ter tomado aquele susto. Aí Abacuque vai escrever. Olha Abacuque como é que está. Versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele vai começar a pedir cada vez mais de Deus. Versículo 3. Deus, vem de Temã. O santo vem do monte Parã, e esses termos são referidos a onde Deus se encontrou com Israel no passado. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. Abacuque mudou quando ele encontrou Deus. Abacuque estava com perguntas, angústias, dificuldades. Abacuque percebeu que na oração é o lugar onde o coração pode se abrir, pode mostrar os fantasmas que estão assombrando o coração, porque a luz de Deus elimina todo medo. Abacuque aprendeu que a vida realmente é difícil, tem aflições, mas a vitória das aflições é na presença do Senhor. Ele aprendeu isso. E quando ele aprendeu isso, não é que no capítulo 3 Israel mudou. Não é que não tinha mais violência, não é que não tinha mais injustiça, não é que vinha um povo de fora. O cenário ainda não mudou. Quem mudou foi Abacuque. No direcionamento de Abacuque, não foi o cenário que mudou, foi o coração de quem vive em oração. Talvez, irmãos, o cenário do que a igreja cura, o cenário do que é a sua casa, não vai mudar primeiro que o nosso coração. Talvez o que Deus espera na sua casa é que você viva o direcionamento dele, para depois ver outras colheitas de bênção. E se o meu coração for o primeiro lugar que Deus buscar mudança, ele vai encontrar? Nós queremos a mudança dos outros, irmão. Nós queremos que o líder dos jovens, o líder do louvor, o líder dos homens, o líder das mulheres, da música, do som, da mídia, da igreja, o líder, eles mudem e aí agora eu vou. E se o nosso desafio fosse cada um de nós tomar posição na torre, aguardar a mudança do Senhor em nós para andarmos, e não sair de lá enquanto não tivermos resposta de Deus, o que vai acontecer? Porque Moisés disse, se a sua presença não for, eu não vou, aqui eu fico. Se o Senhor não for, eu não vou. E se nós andarmos assim, e pagar o preço para ter a direção do Senhor? O preço é mais oração. Eu não estou sentindo de Deus o direcionamento. Quando eu oro 15 minutos, ora mais, jejua, busca mais, compartilha, caminha junto com alguém. Vamos vir sábado, vamos estar junto aqui, levantar um clamor, um ajudando ao outro, cada um tomando a sua posição. Direcionamento, irmãos. Eu não quero dar um passo longe da direção de Deus. Uma das coisas que eu pedi a Deus nesse ano, porque esse ano para mim tem sido um ano de muita transição, e muita coisa muda. Eu não lembro quem foi,
alguém falou comigo, eu não vou lembrar, e falou assim, foi Luciana do Sebrae, coordenadora, ela de repente brincou assim, Rodrigo, você reparou que 2023 sua vida vai ser toda diferente? Aí eu estava andando com ela assim, ó, porque 2022 você era solteiro, agora você é casado, você é o homem da casa, você é chefe de uma família. Você trabalhava como professor num lugar, estagiário de outro, cursava a faculdade, agora você formou. Você estava querendo o ministério, agora Deus vai te chamar. Eu não tinha nada ainda, rapaz, mudou tudo. E aí o meu medo, é um medo que eu tenho, é fazer qualquer coisa na força do meu braço. Sabe aquele medo de, você se acostuma a fazer algumas coisas. E quando você se acostuma a fazer algumas coisas, você faz bem essas coisas. Então, se você fala bem, você se acostuma a falar bem qualquer coisa. Eu tenho muito medo de pregar algo que não seja do Senhor para aqueles que me escutam. Eu tenho muito medo de fazer algo que não é realmente de Deus. Eu tenho medo. E eu peço muito a Deus, Deus não me permita viver na força do meu braço. E eu lembro que a primeira pregação, logo na primeira, eu falei, eita, na primeira já mudou tudo. Eu falei, puxa, na primeira você já veio mudando tudo. E Deus vai mostrando, Deus vai guiando. Direcionamento de Deus. Olha como é que Abacuque termina, irmãos. O capítulo 3. Versículo 17. Esse versículo é até música. Eu vou ler a minha versão e você já vai cantando. Ainda. A nossa cabeça já vai cantando. Eu leio cantando quase. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione, e no campo eu não encontre mantimento, ainda que a ovelha desapareça do aprisco é onde fica a ovelha, e eu não veja mais gado nos currais. Irmãos, eu vou resumir. Ainda que esteja tudo dando errado, mesmo assim, versículo 18, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele me dá os pés com leveza da corça e me faz andar nas alturas. Esse é o Abacuque que começou reclamando das circunstâncias. É o Abacuque que termina agradecendo e exaltando Deus, apesar das circunstâncias. Para mim, o relato de Abacuque, das orações dele, mostram alguém que teve direcionamento. Qual o direcionamento, Rodrigo? É ver o Deus que está em todas as coisas, direcionando a sua igreja para onde Ele quer. Eu quero hoje que as minhas angústias, os meus temores e problemas que eu tenho hoje, não me impeçam de dar um passo a mais na direção do Senhor. Eu quero ver hoje os irmãos que estão ao meu redor, não sendo impedidos por circunstâncias, mas caminhando para a presença de Deus. Eu queria pedir para você ficar de pé. É muito fácil, irmãos, ler só o capítulo 3. É muito mais fácil viver o direcionamento. É fácil receber, a seguinte frase, Deus disse para. Essa frase facilita as coisas. E olha que muita gente com o Deus disse ainda escolhe diferente. Olha Jonas. Mas talvez a nossa fase, o nosso momento, o que nós estamos vivendo como igreja, seja ainda o momento de ouvir o que Deus vai fazer. O que Deus quer fazer. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos, Deus já sabe. Amém? Deus já sabe. Deus já sabe o que Ele está trazendo, para onde Ele vai nos levar, o que Ele vai fazer. E se a igreja estiver firmada naquilo que Deus é, serão grandes coisas. Porque Deus disse que faremos obras maiores. Eu acredito no que Ele disse. Eu creio que cada um de nós, quando estamos reunidos como igreja, na direção do Espírito Santo, faremos obras maiores. Mas o que eu quero hoje é que você comece a orar ao Senhor, entendendo que Ele está te direcionando para algo. Por isso eu queria contar um testemunho bem rápido. Desde 2016, que é a data que eu me lembro,
Eu peço muito a Deus para que Deus abençoe minha família. Uma oração bem simples. Então eu peço pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha irmã. Que Deus abençoe minha família, que eles estejam na presença do Senhor. Eu estou falando de 2016, irmãos. E muita coisa acontece. Aí às vezes, um está mais animado, o outro não. Eu estou mais animado, eu não. E cada vez é um. Parece que quando vai um, o outro está no outro pique. Vai, eita, parece uma dança. E de repente, esse mês, assim, mais especificamente, eu vejo todos dando um passo a mais para a direção de Deus. Assim, opa, ué. Aí minha mãe conta uma coisa que aconteceu com ela, o meu pai conta outra coisa, minha irmã conta outra coisa. Cada um parece que, opa, combinamos, vamos dar um passo todos para um lugar só. Eu vejo Deus fazendo aqui e ali, eu fico, uou, olha, são 7 anos. 7 anos, eu nem sei, agora eu estou acostumado a pedir, agora eu tenho que agradecer mais, né? Mas Deus vai direcionando, porque há 7 anos eu tinha certeza que Deus ia mover a minha família. Direcionamento. O que eu quero é que a gente clame por direcionamento, mas não abandone aquilo que Deus nos direcionar. Eu queria, por um minutinho, que você orasse ao Senhor. Eu vou ficar quieto, eu vou fazer a minha oração nesse momento. E durante esse um minutinho, esse tempo, pede a Deus direcionamento daquilo que você precisa. Seja na sua casa, nos seus estudos, na sua faculdade, seja na sua família, seja dos seus sonhos, seja aqui como igreja, peça onde você precisa. E depois nós vamos clamar juntos, para que Deus nos direcione.